Olá, querido estudante que está nessa trajetória de preparação para o Enem 2023. Eu sou a professora Adelina Azevedo, eu sou professora de Química e professora formadora da Escola de Formação e Desenvolvimento dos Professores de Minas Gerais. E na aula de hoje, o nosso foco vai ser o Enem, especialmente no tema separação de misturas. Esse é um conteúdo, é um objeto de conhecimento da área de ciências da natureza, especialmente de química. Então, na aula de hoje, nós vamos relembrar propriedades dos materiais e relembrar processos de separação de misturas. Por que eu falo relembrar? Porque você já estudou esses conteúdos ao longo do ensino fundamental e no ensino médio você teve um aprofundamento. E agora nós vamos utilizar esses conhecimentos para resolver as questões do Enem. Antes da gente começar diretamente nas resoluções das questões, vamos ver quais as competências que nós vamos trabalhar e quais as habilidades, ou seja, o que você precisa desenvolver para você ter condição de resolver questões desse tipo. A competência é identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos. A habilidade 6. Relacionar informações para compreender manuais de instalação, utilização de aparelhos ou sistemas tecnológicos de uso comum. A competência 3. Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científicas tecnológicas. Olha a química ambiental entrando aí. A habilidade, identificar etapas em processos de obtenção, transformação ou utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos. Vamos para conceitos. Aqui a gente tem conceito de matéria. É só você recapitular que a matéria é o que forma as coisas como nós concebemos. É o famoso tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. A matéria, ela se manifesta na forma de substâncias ou na forma de misturas. Qual que é a diferença de uma mistura para uma substância? A quantidade de componentes. E como você, em termos de aspecto físico, eu falo que eu tenho uma substância homogênea quando visualmente eu enxergo uma única característica, uma única fase em toda a sua extensão. Já em mais de um estado físico, quando eu tenho uma substância que aparece o aspecto heterogêneo, é o caso, por exemplo, de eu ter água líquida e água sólida, água e gelo. É uma mesma substância, mas o sistema é o quê? Heterogêneo, porque eu consigo visualizar duas fases nesse sistema. Com relação às misturas, é a mesma coisa. Se eu tenho um composto, uma mistura que tem uma única fase, ou seja, que em toda a sua extensão tem a mesma aparência visualmente, eu tenho um sistema, uma mistura homogênea. Se eu tenho um material, uma mistura que eu consigo enxergar duas ou mais fases, eu vou ter um sistema heterogêneo. Por que isso é importante? Porque a técnica utilizada para separar os componentes de uma mistura, ela leva em consideração se ela é uma mistura homogênea ou se ela é uma mistura heterogênea. A outra classificação, nas ciências, quando a gente separa um objeto, um local,
um indivíduo para estudar, nós chamamos de sistema. Então, se eu tenho uma amostra de matéria, essa amostra de matéria eu chamo de sistema. Esse sistema, ele pode ser composto por uma substância, nesse caso, que pode ser se for uma única substância, essa substância ela vai ser pura. Ou esse sistema pode estar composto por duas ou mais substâncias, que nesse caso eu vou ter uma mistura. Como que eu sei se o sistema tem uma substância pura ou se tem uma mistura? Porque os valores das propriedades, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade, solubilidade, eles são valores determinados. Porque os processos de separação de mistura, eles são feitos baseados nas propriedades físicas dos materiais. A grande maioria da separação dos componentes de uma mistura é feito especificamente observando as propriedades específicas e as propriedades físicas desses materiais, como densidade, solubilidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Já nas misturas, esses valores, eles são indefinidos, porque vai depender da quantidade de componentes, do tipo de componente que vai ter naquela mistura. Então, esses valores, eles são indefinidos. Identificado o conceito de sistema, a diferença entre substância e mistura, sabendo que as técnicas utilizadas para separar os componentes de uma mistura estão relacionados com o tipo de mistura homogênea, se a mistura é homogênea ou se ela é heterogênea. Está relacionado também com as propriedades físicas da matéria, nós vamos partir para as técnicas de separação de mistura. Aqui a gente tem métodos muito simples. Um exemplo é a catação. A catação, só um minuto. A catação é uma técnica de separação de misturas muito antiga, que é quando a gente separa as pedras do feijão. Ela é baseada em quê? Na diferença de tamanho das partículas que formam o sistema. A peneiração, diferença na granulação. A dissolução fracionada, diferença na solubilidade dos componentes. Filtração, diferença no tamanho das partículas. Os filtros comuns, você pode reparar que as partículas menores passam, as maiores ficam retidas. Outro exemplo, separação magnética. Se na mistura tiver algum dos componentes ferromagnéticos, que é o ferro, o cobalto e o níquel. E a decantação, que é pela força da gravidade, quando você deixa em repouso. Então, aqui a gente tem os métodos e as técnicas adequadas, mais utilizados para separar uma mistura que seja homogênea. Lembrando que mistura homogênea tem uma única fase. Exemplo, a evaporação, que é um processo utilizado para separar uma mistura de sal, cloreto de sódio e água. A diferença aí está na temperatura de ebulição entre eles. A temperatura de ebulição da água é 100 graus a pressão de 1 atm e a temperatura de fusão do cloreto de sódio é 801 graus. Então você pode até inclusive ferver ou deixar exposto até a água evaporar, que o cloreto de sódio, o sal, ele vai ficar ainda retido no recipiente. Destilação simples e destilação fracionada, eles se baseiam na diferença da temperatura de ebulição entre as substâncias. Essas técnicas são muito antigas, é fundamental que você compreenda a diferença entre esses dois tipos de destilação e quando eles são utilizados, são muito comuns na fabricação de bebidas alcoólicas, de separação dos componentes do petróleo, dos derivados do petróleo. São informações muito importantes. A destilação, a extração por solvente, solubilidade, tá ligada à propriedade de solubilidade. Então, o chá, a fabricação de chá,
é um processo de extração de solvente, que está baseado o quê? Na temperatura e na solubilidade dos componentes do material que você está utilizando. A preparação de café e chá são exemplos clássicos de extração por solvente. Então agora, vamos para resolver algumas questões que requer o conhecimento de técnicas de separação de misturas. Vamos pegar com essa primeira questão aqui do Enem de 2010. Ela tem o texto. Em visita a uma usina sucro-alcooleira, um grupo de alunos pôde observar a série de processos de beneficiamento de cana-de-açúcar, entre as quais se destacam as técnicas, né? O primeiro processo, a cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras que a conduzem para as moendas, o lugar que vai moer. Antes de ser esmagada para a retirada do caldo, toda a cana é transportada por esteiras e passada por um eletroímã para a retirada de materiais metálicos. Percebam nesse primeiro contexto que já fala esmagada para a retirada do caldo açucarado. Então já fala da separação do caldo, do bagaço. Depois, toda a cana é transportada, aí vem aqui, ó, e passada por um eletroímã para a retirada dos materiais metálicos. Aí já falou de 2 processos de separação de mistura. No segundo, número 2, após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras que geram vapor e energia para toda a usina. Terceiro, o caldo primário, resultante do esmagamento, é passado por filtros e sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol. Passado por filtro. Passar por filtro é o quê? A técnica de separação de mistura, filtração. Contexto, agora vem para o comando. Com base nos destaques da observação dos alunos, quais operações físicas de separação dos materiais foram realizadas nas etapas de beneficiamento da cana-de-açúcar? Passou por um eletroímã. Se usou ímã, vai ser o quê? Separação magnética. Portanto, já exclui a letra A e já exclui a letra D e a letra E. Extraiu o caldo. Extração, esmagou para retirar. Retirar é extrair. Então, extração. E por fim, aqui em cima passou por filtro é o quê? Filtração. Então, a alternativa dessa resposta vai ser letra C, que é separação magnética. Separação magnética, extração e filtração. Vamos lá para a segunda questão? Essa é a questão do Enem Digital de 2020, que também trata da técnica de separação de mistura. As populares pilhas de zinco-carbono são compostas por invólucro externo. Aí já falou que esse material é uma liga de ferro-carbono, um ânodo, que é um zinco metálico, um cátodo, que é a grafita, e um eletrólito, que é o óxido de manganês, mais o cloreto de amônio ou hidróxido de sódio, contida em uma massa úmida com carbono chamada pasta eletrolítica. Os processos de reciclagem, geralmente propostos para essas pilhas usadas, têm como ponto de partida a moagem, a trituração. Na sequência, uma das etapas é a separação do aço, presente no invólucro externo dos demais componentes. Então, aqui já falou na reciclagem, que precisa triturar, então, em pedaços menores. E a outra sequência é separar o quê? Separar o aço. Se tem aço, tem ferro. O ferro é um elemento eletromagnético, então a alternativa correta aqui, ó, vai ser a ação de um eletroímã. Porque o eletroímã, ele vai fazer o quê? Ele vai atrair de forma magnética
o ferro que tem presente no aço, separando assim esse material. Portanto, alternativa B. Vamos também para a questão do Enem 2020. Em um laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar de um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila e água, Considere os dados do acetato de etila, ou seja, as propriedades dessa substância. Baixa solubilidade em água, então não é solúvel em água. Massa específica, que é 0,9 gramas por centímetro cúbico, então tem densidade menor do que a densidade da água. Pressão de vapor maior que a da água. Se ele tem pressão de vapor maior do que a da água, então ele evapora mais facilmente do que a água. Com base nesse raciocínio, o que o comando da questão pede? A fim de tratar o resíduo, recuperando o acetato de etila, o técnico deve, veja bem, ele só pode escolher, a alternativa tem que trazer um processo que você não perca o acetato para o ambiente, que você o recupere, separe recuperando. Então, evaporar não está fora de cogitação. Realizar destilação, filtrar usando um funil comum, também vão passar, as partículas vão passar. É só você ficar atento aqui, ó, funil comum e um papel de filtro, que é o que nós conhecemos. Realizar destilação simples para separar a água do acetato de etila, olha, isso aí vai ser um sistema heterogêneo, porque os dois, eles são o quê? Insolúveis. Essa informação aqui fala que esses materiais são insolúveis. Se eles são insolúveis, eles vão formar uma solução heterogênea. Para uma solução heterogênea, não é necessário fazer destilação. Compreenda, lembre-se sempre de que você precisa conhecer um aparelho de destilação, como que ele funciona e quais as propriedades de uma mistura, para ela ser separada utilizando o processo de destilação. Por fim, a gente tem aqui, ó, decantar a mistura separando os dois componentes em um funil adequado. Decantar. Decantar está baseado em quê? Na diferença de densidade e na insolubilidade entre os componentes. E quando fala de funil adequado, ele está falando do funil de decantação. Portanto, a alternativa correta é a letra E. A outra questão, também do Enem de 2019. Na preparação de uma jazida petrolífera, na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre. Então, está falando da intervenção, de uma intervenção na natureza, retirada de petróleo. Ao se reduzir a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. No entanto, junto com o petróleo também se encontram componentes mais densos, tais como água salgada, areia e argila, que devem ser removidos na primeira etapa do beneficiamento. Percebam que aí a gente está falando de componentes com diferentes densidades. Se a gente está falando de componentes com diferentes densidades, se nós estamos falando de mistura heterogênea, então a técnica mais adequada vai ser o quê? A decantação. Então, nós estamos aí com a resposta A. E essa última questão. Belém é cercado por 39 ilhas e suas populações convivem com as ameaças de doença. O motivo apontado pelo especialista é a poluição do rio. Poluição do rio, principal fonte de sobrevivência dos ribeirinhos. A diarreia
Olha a situação, o problema que está sendo apresentada. A diarreia é frequente nas crianças e ocorre como consequência de falta de saneamento básico, já que a população não tem acesso a água de boa qualidade. Como não há água potável, a alternativa é consumir a água do rio. O procedimento adequado, então, te trouxe uma situação, um problema, e quer que você escolha uma técnica adequada para resolver esse problema. O procedimento adequado para tratar a água dos rios, a fim de atenuar os problemas de saúde causados por micro-organismos a essas populações aí você precisa ter conhecimento do processo de tratamento de água e saber que contra micro-organismo, qual o produto que existe que é antibactericida? O cloro. O cloro é um antibactericida natural. Nós usamos água sanitária em casa para lavar banheiro, para desinfetar as coisas. Então, automaticamente, você já vai para a resposta correta, que é a letra B. Essa última questão aqui, ela descreve etapa, subetapas, o que ocorre em cada uma dessas etapas e pergunta qual das subetapas do processo é realizada em função apenas da polaridade das substâncias, propriedade das substâncias novamente, solubilidade. Então, a polaridade, analisando rapidamente aqui, você vai verificar que a resposta correta aqui vai ser o quê? A extração. Porque a extração ela é baseada em quê? Na solubilidade. Bom, na aula de hoje, nós aprendemos sobre os processos de separação de misturas, resolvemos algumas questões relacionadas com o Enem. Aqui a gente tem a referência bibliográfica utilizada para a elaboração dessa aula. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha esclarecido as dúvidas que vocês tiveram a respeito. Muito obrigada e até a próxima aula.